Oi, amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sei que eu andei um pouco sumida. Desculpa, muitas coisas aconteceram. Muitas coisas aconteceram. Mas eu voltei e eu prometo que eu vou tentar ser consistente. Mas eu voltei pra falar de uma coisa que eu acho que é muito importante. Às vezes a gente se perde na nossa vida e na vida dos outros ao nosso redor. Então é sempre importante que a gente se rodeie de novo e de novo e de novo pelas coisas que a gente ama. E é isso que a gente veio falar sobre hoje. Eu vim dar umas dicas de algumas das coisas que eu mais amo ou que eu mais tô amando no momento, que são vários livros, alguns filmes, músicas, temos músicas e temos também perfumes e afins. Vamos começar por aquilo que todos nós amamos de paixão, não é mesmo? Eu confesso que eu ando tendo um ano um pouco complexo de leituras, nada me encanta absurdamente. Eu acho que esse é um problema de quando você lê muito, é difícil das coisas constantemente, enfim, te surpreenderem. Mas tem alguns livros aqui dos últimos tempos que eu li que me impactaram de uma forma tão forte. Como não falar de impacto, sem falar de emoção, sem falar de sentimentos, de amor. E não tem como eu não falar isso sem falar de O Diário do Fim de Amor, da Ingrid Fagundes. Gente, que livro! Que livro lindo! Que livro especial, que livro delicado, que livro maravilhoso. Eu não tenho como não recomendar esse livro. Na época que eu li esse livro, eu acho que ele continua sendo um livro muito atual pra mim. Bizarramente compreensível, eu consigo me entender estranhamente muito nessa história. Mas é uma história sensacional contada por um diário, não fictício. Inclusive. São coisas reais, são fatos reais aqui dentro. Muito corajoso da parte dela, inclusive. Porque, eu não sei, vocês conseguem se imaginar postando um diário? Eu não sei se eu consigo ter essa força. Mas, enfim, conta sobre a Ingrid se apaixonando por um homem, qual ela fica loucamente perdida por, e usando diversas metáforas de diversas escritoras nesse meio tempo, como a Diana Nin e como ela emprestou sua máquina de escrever a Henry Miller, ou até mesmo de Simone de Beauvoir e Sartre. E ai, é lindo, é lindo, é lindo, é lindo. E você acompanha uma história de amor fervorosa, um meio termo tão triste e um final tão real. E é uma piada um pouco interna pra quem, enfim, usa bastante os transportes públicos aqui em São Paulo, mas tudo sempre acaba na Estação da Consolação. E esse livro é uma prova física disso. Preciso que vocês leiam esse livro e me contem o que vocês acharam e se vocês entendem essa piada depois. Por favor, de verdade, esse livro é sensacional. Ele é um dos melhores livros nacionais que eu li nos últimos tempos. Ele é extremamente visceral. Ele é extremamente visceral. Ele é extremamente complexo e diluível ao mesmo tempo. E ele é muito sentimental e impossível de largar. E curtinho, ó. Tá vendo? E, como dá pra ver, obviamente, eu rabisquei nele todo. Ai, ai. Enfim, esse livro, ele é maravilhoso. Eu acho que eu penso nele mais do que eu deveria. Recomendo muito, muito, muito. Muito mesmo. Se você tá procurando, principalmente, leitura contemporânea brasileira, this is the one. For fucking real. Continuando no assunto literatura brasileira, eu queria falar um pouco sobre. Eu ando me interessando muito por esses textos de não ficção, esses textos mais autobiográficos e jornalísticos. E um livro que eu me apaixonei por nos últimos tempos que eu li foi Sempre Paris, da Rosa Freire. Cara,
Que livro interessante, porque não só ela relatando a sua história de jornalista indo do Rio a Paris para viver em Paris como jornalista e como são seus dias lá e a cultura jornalística e cult de Paris, da Europa, mas também ela tem trechos de suas entrevistas com diversas pessoas interessantíssimas nesse livro, o que faz tudo ser ainda mais legal, sabe? Eu acho que esse foi um dos livros mais divertidos e esperançosos que eu li. Eu acho que nós, pessoas fugitivas que, não sei, flertamos sempre com a ideia de estar em todo canto ao mesmo tempo. Amamos esse tipo de coisa. Então, eu sei que a gente se parece muito. Eu tenho certeza que vocês vão achar esse livro divertidíssimo também, porque ele é muito legal, ele é muito intrigante e tem fotos aqui no meio também. Vamos pegar. Olha que lindinho. Tem diversas fotos aqui, aqui no meio também e isso é muito legal. Eu adoro quando livros fazem isso, sabe? Eu adoro livros com memórias, memórias humanas, memórias palpáveis. Eu acho que, enfim, vocês leram, né? A Besta Siamesa, vocês sabem. Eu gosto muito de colocar esse tipo de coisa também nas minhas escritas. Mas, enfim, não estamos aqui para falar sobre isso ainda. Ué, enfim, enfim. O próximo livro é uma biografia. Mas, que biografia? É uma autobiografia. Vocês já estão vendo, provavelmente. É a Billie Holiday. Amo essa mulher. Eu estou apaixonada nela. Ela é uma das minhas cantoras prediletas, então eu corri pra pegar isso aqui quando eu vi na estante virtual. Inclusive foi um dia muito mágico porque eu fui buscar no sebo, no centro de São Paulo, perto da Praça da Sé. Não foi no sebo do Messias, mas é ali perto. E voltar pra casa, porque eu decidi que eu moro na Zona Oeste. Eu decidi que eu ia do centro de São Paulo até a minha casa de pé. Eu vim. E foi muito mágico, porque depois eu pulei na água e foi divertidíssimo. Mas enfim, não é sobre isso que estamos aqui para falar. Mas é uma memória muito querida. Enfim, envolvendo esse livro. Esse livro é uma das coisas mais avassaladoras de alma que você vai ver em toda a sua existência. Que é como pode alguém passar por tanto na sua vida? Como pode alguém sofrer tanto, amar tanto, doer tanto e continuar andando? É surreal. E ao mesmo tempo que esse livro machuca a gente. Ele tem algumas das cenas mais icônicas da música dos anos 20, algumas das figuras mais aclamadas do jazz. Então, se você é assim como eu, apaixonado por jazz, você vai pirar nisso aqui. De verdade, você vai pirar nisso aqui, porque você consegue entender não só realmente tudo que vem por trás da alma das músicas dela, mas também o âmago da música mais infame do mundo, que é o jazz. É simplesmente incrível. É simplesmente incrível. Eu juro, vocês não vão se arrepender se vocês tentarem explorar um pouco dessa biografia. E eu sei que as pessoas não costumam gostar muito de biografias. Eu mesmo não sou uma das maiores fãs de escritas autobiográficas ou biográficas, por N motivos. Mas, se você tiver a fim de explorar um pouco mais esse gênero, this one is the one. For real. Agora, vemos uma parte que eu separei com muito carinho, que são poemas. Vocês sabem, eu vivo, respiro e engulo poemas constantemente. Quem sou eu antes de ser poeta? Absolutamente ninguém. Absolutamente ninguém. E eu queria mostrar pra vocês essa coletânea. Olha, essa é a capa da frente. Não tem o nome, mas é linda. É essa coletânea aqui. É essa coletânea aqui, da Edna St. Milley. Ela é, assim,
Genial. Genial, genial, genial. Essa mulher é incrível. Ela vem de anos vitorianos, eduardianos, e ela escrevia sobre a liberdade feminina e sobre essa ideia de pensamento livre, de pensamento amplo e de amor livre, de uma vida fora de estigmas gerais. E honestamente é uma poeta que pega muito pra mim, porque um dos meus maiores medos de vida é perder um certo senso de liberdade e um poder pela minha autonomia. Então, quando eu vejo uma mulher escrevendo sobre isso em 1800 e bolinha, eu fico pasma e eu fico muito feliz em poder ver isso acontecendo. Essa edição especificamente é bilíngue, inclusive. Aqui, se vocês quiserem tirar foto. E eu recomendo muito porque eu acho que edições bilíngues são alguns dos melhores passos para você realmente se acostumar com a leitura em textos estrangeiros. Eu sei que muitos de vocês sempre me perguntam como que eu faço para me acostumar com textos estrangeiros. Eu, particularmente, vocês sabem que eu prefiro ler coisas em línguas estrangeiras um pouco mais do que eu gosto de ler textos traduzidos, que é um pouco irônico, porque eu faço tradução. Mas é por conforto próprio mesmo. É por conforto próprio, eu juro. Mas, honestamente, eu acho que esse tipo de livro e esse tipo de diagramação é perfeito para quem tá querendo explorar um pouco mais da sua leitura e do seu contato constante com línguas estrangeiras. Coletâneas de poemas bilíngues. Precocemente. E voltando pro livro, cara, é lindo, porque numa página você vai ter poemas sobre luto e a tristeza de se entender mulher, e em outras você vai ter um soneto de 10 páginas sobre montanhas e sobre a voracidade da natureza e como ela é indomável. E isso é tão mágico. Eu gosto muito dessa mistura de épocas, sabe? Entre o nascimento ali do modernismo, sabe? É uma coisa linda, 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 linda de se ver, porque você vê essas mudanças constantes de emoções e de fluxos. É simplesmente incrível esse livro. Vale muito a pena ler se você está a fim de explorar poemas que são famosos, mas não tão falados, pelo menos aqui na Latinoamérica. Então, eu juro que você não vai se arrepender de ler esse aqui. Agora, por último, mas não menos importante, porque na verdade esse é um dos meus poetas prediletos da vida. Eu sou apaixonada pelos poemas dele. Infelizmente não tem tradução. Então, esse vai para meus francofonos ou para aqueles que realmente estão querendo aprimorar o seu francês, que é Parole do Jean-Luc Prévert. Cara, esse homem é sensacional. Esse homem é sensacional. Esse homem é sensacional. Você, ai, até me levantei. Vocês não têm ideia, esse homem é surreal. Ele abre esse livro em específico, Parole, que é falas, né? Ele abre esse livro com um poema em metáforas sobre o fim da Segunda Guerra Mundial, falando com um general, enquanto o seu próprio corpo é servido como alimento para esse general, perguntando para ele se valeu a pena tudo isso. Diversos poemas sobre esse clima europeu pós-guerra. É bizarro, é lindo, é real, é cru, é honesto, é vivo, é bonito. Poesia francesa. Ai, poesia francesa é uma das coisas mais lindas do mundo. Eu sou suspeita pra falar, francês é a minha língua predileta de todas. Eu amo quando eu tenho a oportunidade de usar o meu francês. Tanto em fala, quanto escuta, quanto em leitura. É tudo pra mim. É absolutamente tudo pra mim. E esse homem mudou minha vida. Mudou minha vida. Eu aprendi francês por causa do Baudelaire, mas
Eu me apaixonei mais ainda por poemas franceses depois que eu comecei a ler Prévert e, entre outros, homens e mulheres geniais franceses. Mas enfim, se você tá afim de se aventurar no seu francês, eu recomendo mais que nada. Mais que nada esse homem. Juro. Eu acho que de grandeza, assim, de palavras, de intensidade, colocaria. Ai, nossa, acho que eu colocaria ele muito próximo de Fernando Pessoa. De grandeza, de estilo, de força, sabe? Me corrijam se vocês acharam errado. Mas, enfim, se você gosta desse tipo de intensidade, você vai amar esse homem. Amar, amar, amar esse homem. Ai, eu posso falar sobre ele pra sempre. Eu posso falar. Eu tô aqui balançando o livro, que nem uma maluca. Eu posso falar pra sempre sobre esse livro. Ele é, assim, uma mina de ouro. Uma mina de ouro. Bom, bom, esses foram os livros. Mas eu tenho algumas outras coisas pra mostrar pra vocês. Eu tenho alguns filmes pra recomendar pra vocês. Na verdade, são três dos filmes que eu mais amo no mundo. Que, enfim, tô com eles na minha cabeça. Mas eu vou colocar eles aqui em algum lugar, provavelmente pra vocês. O primeiro que eu queria recomendar pra vocês, na verdade, é o meu filme predileto da vida. Ele é um pouco difícil de encontrar, mas se você tem Streamio ou algo do tipo, ele é bem fácil. Eu acho que ele tá no Prime também, mas eu sei que de tempo em tempo vai ter um drive dele por aí. E tem DVDs em alguns lugares também, em algumas locadoras que ainda existem. Você tem, eu já vi ele no na locadora do Copan, inclusive. Mas enfim, o filme do qual eu estou falando pra vocês, é o meu projeto da vida, é Freaks, de 1932. Cara, filme lindo! Esse é meu filme predileto da vida. Ele conta a história de pessoas que trabalham em um circo de horrores, como era muito popular há 100 anos atrás, como a gente sabe. E conta sobre ele se apaixonando, e se traindo, e se perdoando, e se magoando, e tendo casamentos, términos e lutos, crescimentos e vinganças ali dentro, de uma forma tão surreal, enquanto ainda trabalha com o glamour do show business dos anos 30, sabe? Do começo dos anos 30, então ainda tem muito da influência da moda dos anos 20, particularmente eu acho bizarra de linda. E tem esse tom sépia e as luzes que ofuscam e que te fazem brilhar como uma estrela de verdade no céu. Esse filme é lindo, é lindo, é lindo, é lindo, é lindo. Se você me segue no Instagram e você rolar pra baixo, você vai ver um monte de takes dele, porque eu sempre fui obcecada por ele. Esse filme eu acho que eu tenho que ver ele uma vez por ano, pelo menos. Aí tá na minha lista de annual rewatches. E eu acho que eu sei, assim, recitar ele de cabo a rabo. É lindo, é um filme curto, ele tem 1 hora e meia. Ele é lindo, tem muitos motivos do porquê ele é conhecido como um dos grandes clássicos, um dos melhores filmes de todos os tempos. Ele é divino, ele é divino, divino, divino. Eu acho que vocês perceberam que eu gosto um pouco desse filme. O próximo filme que eu queria falar com vocês, ele é um filme de muito conforto. Ele é um filme muito bonitinho, ele é muito alegre, ele tem músicas, ele é da Disney. É nada mais nada menos do que, obviamente, Mary Poppins. Super califragil... Ai, que vergonha. Cara, super califragilisticexpialidocious. Ai, ai. Pra quem não conhece, Mary Poppins é um clássico da Disney e de musicais, meio Disney em geral, que fala sobre essa babá mística que literalmente cai dos céus e leva essas crianças a explorarem tanto um lado de disciplina e respeito com as pessoas ao seu redor e
explorar esse amor que eles têm dentro deles, mas também fala muito sobre acreditar nessa magia na vida e essa esperança de vida. E conta também sobre um lar que não é tão perfeito assim, mas que pode ser ajustado porque o amor existe, o cuidado existe ali. Além de ter momentos históricos muito interessantes, como uma das primeiras músicas que é mostrada no filme é sobre o movimento sufragista, o que eu acho curiosíssimo, porque, enfim. E esse dia eu estava reassistindo, me deu um apertinho no peito, porque, enfim, é um filme norte-americano e tava falando sobre. Enfim, essa música fala sobre a luta do direito dos votos femininos e é importantíssimo acompanhar a política. Não tem como não falar de política. E é muito triste ver que os direitos de voto estão sendo ameaçados de novo. Principalmente de mulheres. E isso é horrendo, 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 horrendo. Enfim, desculpa pesar o clima. Não tem como não pensar nisso. E é por isso que a gente tem que sempre consumir mídia de diversas épocas e de diversas formas possíveis. E é por isso que a gente sempre tem que estar lendo, estudando, assistindo filmes e observando o mundo muito atentamente. Pra gente ter de excelência. Esse filme é sensacional. Ele é sensacional. Eu acho que ele é um dos filmes mais legais que existem na face da Terra. E eu cresci vendo Mary Poppins e eu nunca vou parar de ver Mary Poppins. Eu acho que é um dos melhores filmes de conforto da vida. Juro. Se você nunca assistiu, assista. É genial. É genial. E eu queria trazer mais um filme. Mais um último filme. Um último. Só umzinho. Só umzinho. Que é da minha ícone salvadora, mãe, rainha, filósofa, Sofia Coppola. Eu tenho literalmente um mini altar pra Sofia Coppola. Gente, não é brincadeira. Eu tenho. Ai, que nojo. Eu guardo até hoje a caixa de uma pizza que teve da premiere do filme que eu vou falar agora. Uma foto da Sofia Coppola e um DVD da Sofia Coppola, todos enfileirados. E eles ficam perto de algumas vielas minhas. Então, é isso. You cannot blame a girl for loving so hard, okay? Jesus. O filme em questão, qual eu queria falar com vocês sobre Priscila. Muitas pessoas não são tão fãs assim desse filme, mas eu acho que esse filme ele traz uma lente tão importante para objetificação feminina e para solidão de quem está sendo objetificado. E eu lembro de conversar com alguém sobre isso e a pessoa ficar frustrada e falar: porque ficou com uma pessoa tão ruim assim. Que ela conhecia era a única chave de fuga que ela tinha. Quando você pega uma garota de 14 anos desesperada para conhecer o mundo, que tá tão incubada em um lugar impossível de escapar, e você dá um gosto de uma vida surreal pra ela, você acha que ela não vai escolher fugir? Custe o que custar. Sabe, eu acho que essa solidão da Sofia Coppola é uma coisa que me encanta muito, me conta muito também. Eu acho que não tem muito como não falar sobre, sabe? Todos esses espaços enormes, com garotas pequenas demais, com sentimentos triplicados de tamanho, e é simplesmente lindo, esteticamente lindo. As músicas são lindas, a atuação tá maravilhosa, tá tudo muito lindo. É um ótimo, ótimo filme. Talvez você chore muito. A primeira vez que eu vi com a minha mãe, inclusive. A gente saiu do cinema, nossa, que foi a pré-estreia aqui no Brasil. Inclusive foi a primeira pré-estreia. Not to brag. Not to brag. But. E a gente tava na pré-estreia juntas. E a gente voltou pra casa. Nossa, e eu tava com meu olho inchado de vermelho, de choro. E ela também. A gente olhava uma pra outra. E ai, esse filme é lindo. Esse filme é lindo. Todos os filmes da Coppola são lindos, mas eu acho que esse em específico, eu acho. Esse em específico.
no momento, é um dos que mais estão impactando, assim, pelo menos a minha vida, sabe? E é. Eu espero que vocês gostem desses filmes, porque, honestamente, são alguns dos que eu mais amo na vida. E quem diria, né? Grande choque, clássicos. E o Sofia Coppola. What? Can you get, be more in character than that? No, you cannot. Eu gosto muito de CDs. Eu coleciono CDs desde que eu tenho uns 12 anos de idade. Eu pegava um monte de CDs do meu pai. E foi assim que eu descobri várias músicas que eu gosto, várias bandas que nem Talking Heads ou Midnight Oil, Live, etc. Eu fui sempre explorando muito música física, porque eu acho que mídia física é uma delícia de se ter. É muito bom poder tocar, entender que algo é real. Uma historinha, mas eu e meus amigos, quando eu era mais nova, a gente fazia mixtapes um para os outros, então era muito divertido. Então, é, mídia física, sempre. Eu sei que muitas pessoas julgam, mas eu acho divertidíssimo. E eu tenho 3 CDs aqui pra vocês que, particularmente, eu escuto muito. Se não em físico, eu também tenho eles salvos no Spotify, porque é importante eu ter acesso à música boa o tempo todo. A gente ter acesso à arte boa o tempo todo, arte de qualidade, sabe? É do grandíssimo, do homem, da lenda, da lenda. Sinatra. New York, New York, inclusive. É um dos melhores discos dele. A gente não pode negar que New York, New York é um dos melhores discos dele. Você com certeza já escutou alguma coisa do Sinatra. Se você não conhece todas as músicas dele, você com certeza já escutou várias dele por aí, porque tempo em tempo ele aparece. Ele é um dos maiores ícones da música e da cultura pop da história. E tem um motivo muito bom. Inclusive, eu adoro a história de que, na verdade, ele hitou pela primeira vez por causa de uma música que o Paul Anka escreveu pra ele. Então, na verdade, o Sinatra nunca teria existido se não fosse pelo Paul Anka. E isso é muito curioso. Vocês não acham? Tipo, esses efeitos borboletas dentro da música, da arte, eu acho. Ah, eu acho bizarro de legal. Eu acho bizarro de legal. Mas é, Frank Sinatra. New York, New York. Álbum divertidíssimo pra você dançar pelas ruas com seus amigos e cantar no karaokê. Juro. Eu juro por Deus. Muito. Bring back jazz, bitches. Bring back jazz. E falando de jazz, falando de jazz, eu tenho essa coletânea, inclusive, da Billie Holiday e da Ella Fitzgerald, que são literalmente as vozes que eu mais amo no jazz na minha vida. São elas e a Amy Winehouse. Eu acho que são, tipo, o meu trio parada do Billie Holiday, Fitzgerald e Amy Winehouse. São, tipo, as maiorais. Mas esse daí, inclusive, aqui atrás, vou mostrar pra vocês, ele tem uma ótima coletânea de ambas. Então, eu acho que ter esses mix falta muito, né? Tipo, em mídia digital, ter esses CDs em conjuntos, tipo, um pouco dessa, um pouco daquela. As pessoas fazem playlists, mas não é a mesma coisa. Coisa. Até o cachorro, até o cachorro não ficou indignado. Bring back, bring back for real. E o último. Ai, eu amo essa mulher. Ela é a minha voz brasileira predileta de todos os tempos. Eu lembro de estar chorando pelos cantos no ensino médio ouvindo ela e meus professores ficando tipo, garota, você tem 15 anos, vai fazer, sei lá, alguma coisa melhor na sua vida. Mas não existe algo melhor do que escutar Maísa. Maísa, a grande voz. A Lana Del Rey brasileira. A Lana Del Rey brasileira dos anos 20, anos 20, blá. A Lana Del Rey brasileira. Grande ícone.
do amargor da alma e do azulado da delícia. Ai, essa mulher é tudo. Se vocês quiserem saber, a minha música favorita dela é Buquê de Isabel. Mas eu também adoro os clássicos, como Meu Mundo Caiu. Nossa, a música é linda, inclusive. E esse aqui se chama Um Convite pra Ouvir, Maísa. Inclusive, é ótimo. Tem no Spotify todos os convites pra ouvir Maísa. São 5 volumes, se eu não me engano. Posso estar muito errada. Mas é isso. Maísa, arrasadora de almas, devastadora, devoradora de homens, ex-mulher de um Matarazzo, inclusive babados horrendos sobre esse casamento. Tem série sobre a Maísa, inclusive. Recomendo muito. Essa mulher era tudo. Ela era intrigante, ela era sentimental, ela era um ícone da beleza e da moda. E tem uma voz, e tem uma voz, e uma sensibilidade de pessoa, de ser inigualável. Inigualável. Juro. Ninguém nunca vai ser a mais. Eu espero muito. Por favor, se você tiver que escutar um desses cantores, pelo amor de Deus, escute Maísa. Ai, eu preciso. Gente, por favor, eu preciso de alguém que goste de Maísa tanto quanto. Gente, não tá dando. Esse fandom tá muito raro, galera. Ai, ai. Tava precisando rir. Obrigada, gente. Obrigada. Minha vida não tinha. A última coisa que eu queria falar de arte, em geral, é que uma das coisas que eu mais ando fazendo é sair caminhando em silêncio, com música no talo, até alguma cafeteria ou até algum cemitério e tirar fotos. Essa aqui é a câmera que eu uso no momento. Eu tenho algumas outras. Eu tenho uma Cybershot e uma Cybershot semi-profissional da Sony também. Que ela. Ai. Mas enfim, assunto sensível essa da Sony. Porque ela é muito velha e ela dá muito problema. Mas essa aqui não dá. Ela é ótima, ela é linda, ela é meu bebê. Eu levo ela pra cima e pra baixo. Eu tiro um monte de fotos com ela, inclusive, se vocês me seguem no Substack ou no Instagram, inclusive, que é o mesmo arroba. As fotos que saem lá, quando são as minhas fotos autorais, normalmente são tiradas com essa câmera. Andam sendo tiradas mais ainda. Porque eu tenho fases, né? É, tem momentos que eu foco mais em música, eu acho que vocês percebem, eu toco alguns instrumentos. Tem momentos que eu me foco mais. Tem momentos que eu me interesso mais em desenhos e pinturas. Eu amo pintar, eu amo desenhar e eu amo tirar fotos também. Mas eu tô sempre escrevendo, obviamente. É meu trabalho. É meu trabalho escrever, eu preciso escrever. Se eu não escrever, eu passo fome. Ai, ai. Mas tirar fotos, eu absolutamente amo. É sempre, é sempre muito bom. É uma salvação, na verdade, poder sair por aí e observar o mundo. Porque você se desvincula um pouco da sua mente. É ótimo. E principalmente pra ter memórias de amigos, é ótimo. É ótimo, é lindo, ai, tudo. É tudo, eu adoro. Agora, eu queria falar. Vocês sabem que eu gosto muito de perfume, né? Esse é o perfume que eu mais ando usando. Pra ser sincera, é porque eu tô com preguiça de comprar o meu de novo. O meu cheiro, que eu considero o meu perfume, é o Fava Tonka, da Febo. E eu gosto muito de perfumaria nacional. Inclusive, eu acho que fixa melhor do que qualquer marca estrangeira. Eu acho que eles têm cheiros mais interessantes também. E o que eu ando usando muito é Apotecária, da Granado. É sensacional. Ele tem um amadeirado que eu amo. Eu sou uma pessoa que gosta de usar perfumes só amadeirados. Eu tenho pouquíssimos florais. Eu tenho um floral que eu usava, que é o resto que eu usava no ensino médio. E um que é o único floral que, enfim, eu considero usável, que é o Libre, da Saint Laurent. Mas não estamos aqui para falar sobre eles agora. Do melhor tipo de perfume de todos, que são os perfumes amadeirados nacionais.
Apotecário. Esse perfume ele tem um calor, sabe? Ele tem notas muito envolventes, ele tem uma nota de especiarias orientais, que eu gosto bastante. E ele é bem aveludado na pele, ele fica perfeito em todo mundo. Juro, esse perfume é delicioso. Arruma um dia desses, porque vieram me perguntar que perfume que eu tava usando. Eu achei um arraso. Ah, sim, inclusive, nunca tinha feito isso antes. Nada, meu. Talvez vocês não conheçam, eu amo moda. Eu amo, amo moda. Eu já fiz vários cursos de moda na minha vida. Eu sei costurar, sei bordar. Eu fazia cursos de estilista quando eu era mais nova. É assim, é uma das minhas paixões, que nunca vou morrer. E um dos meus grandes males, uma das piores coisas pro meu cartão de crédito ou de débito são os sapatos. E, gente, não, gente, por favor, girls and guys and days, beautiful people. Gente, por favor, quase todos os sapatos que eu uso, inclusive, são dessa loja. Tenho pouquíssimos que não são dessa loja. Eu sou apaixonada por eles. É a Lolita Pimenta. E, gente, por favor, como que eu não vou me sentir bem usando esses sapatos? Como que eu não vou ter um bom dia calçando literalmente sapatos brilhantes, bordados? Tipo, é lindo. É lindo. E eu sou uma grande fiel à ideia de que ter um sapato interessante, vale mais do que ter, sei lá, uma peça de roupa muito chamativa. Você pode estar muito básica e ter um sapato chamativo que arrasa corações. E, inclusive, eu tava usando esse óculos porque ele é um dos que eu mais gosto, pra entrar no clima do vídeo. Gostaram? Michael Kors. Mas gente, é importantíssimo a gente se manter sempre muito alinhado com as coisas que a gente ama, porque nós somos a nossa melhor companhia. E aquilo que a gente guarda perto do peito nos faz ser uma pessoa diferente todo santo dia. E acho que principalmente numa época, não sei, tão importante de vida, de mudanças de perspectiva, de emoções, de pensamentos, é sempre muito bom a gente se agarrar àquilo que a gente sabe que ama e que a gente sabe que nos faz ser a gente. Enfim, poemas, músicas, moda, arte. Arte, arte, arte. A arte nunca te abandona, você nunca deve abandonar ela também. Eu sou, na verdade, muito fiel à ideia de que nós temos que viver pela arte. E a arte é a coisa mais importante do mundo porque ela faz o mundo ser humano. A arte é o toque humano, sabe? É a sensibilidade do ser. E a gente não pode se perder nunca. E é muito fácil da gente se perder. Então, por isso que eu fiz essa listinha pra vocês. E também porque se algum dia eu ficar meio louca, eu, eu posso socorrer pra falar com vocês e ver esse vídeo de novo e falar, tá tudo certo. Mas gente, eu espero que vocês tenham gostado. Eu tô com muita saudade de fazer mais vídeos pra vocês. É que realmente nos últimos tempos muita coisa aconteceu. Eu fui ausente absolutamente de tudo. Absolutamente tudo. Eu tava extremamente ausente. Prometo que não era só com vocês. Mas agora eu tô tentando voltar melhor a fazer as coisas. E esse vídeo é uma tentativa disso. Na verdade, não. Não é uma tentativa, é um estabelecimento. Eu tô establishing that I will. E eu espero que vocês tenham gostado. Se você veio, parou de paraquedas aqui, mas você viu esse vídeo até o final, eu sou a Luísa, eu sou uma escritora, estudante de tradução e amante da literatura. E eu escrevo, eu tenho um livro
Eu tenho um Substack, um blog e em breve temos mais coisas. Mas não posso falar muito sobre ainda. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem algum tipo de vídeo específico, tanto sobre escrita, quanto sobre arte, quanto sobre livros ou autores em específico, eu posso fazer pra vocês. E eu amo vocês. Fiquem bem. E escrevam muito, sempre, sem medo. E amem muito, sem medo. E chorem muito, sem medo. E a gente se vê na rua, nos vídeos, nos textos. Eu amo vocês. E a gente se vê muito em breve, eu prometo. Tchau.